Ok, vamos então abrir agora a nossa aplicação no lado cliente. Aqui está, cadastros base, a nova aplicação, tá? O novo modelo. Pronto. Temos aqui o formulário principal, que é o nosso menu. Continuamos utilizando o Ribbons. Temos aqui ainda o Action Manager, o esquema das abas aqui, tá? As imagens, que praticamente não mudou nada no visual, né? Se nós abrirmos aqui o Data Module, vocês vão observar que embora nós tenhamos aqui, por exemplo, o cadastro de bancos, nós não temos o cliente dataset do banco nem o data source do bancos aqui. Tá? Eles estão sendo feitos aí de forma dinâmica, né? Esses aqui foram deixados aí para algum tipo de teste, tá? Temos o Save e o Open Dialog, as imagens dos cadastros e os objetos de exportação. Perfeito. Vamos abrir então a nosso formulário base. Veja que o nosso formulário base ele não tem nada visual. O importante nesse formulário é o código dele. Tá? É nesse formulário que nós temos aqui o controle da seção e que nós setamos os ícones dos botões. Ok? Então, em determinado momento nós vamos passar aqui o botão, o tipo, o status da imagem, o tamanho. Em determinado momento esse botão vai ser um bit.btn, em outro momento ele vai ser um jv_button e em outro momento ele vai ser um speed_button, tá? Por isso que nós temos aí 3 métodos sobrecarregados. Temos o fecha formulário, o tem acesso e o verifica permissões. Tá? Então é o nosso formulário base, como o nome já diz tudo, né? Ele herda de Tform, né? E alguns formulários podem herdar dele. Aqueles formulários que têm a necessidade de ter essas informações devem herdar desse formulário aí. Um exemplo, o menu. O menu herda do formulário base, tá? Formulário de login. Vamos ver de quem é que ele herda. Formulário de login também herda do formulário base. Beleza? Muito bem. Abaixo da hierarquia do base nós temos o ftela, né? Aqui está. A tela já tem alguma coisa visual. Esse formulário ele herda do base, tá? Só que aqui nós já começamos a ter algumas coisas relacionadas à tela. Por exemplo, nós temos aqui, olha, os botões de navegação. Temos os botões imprimir, exportar e sair. Temos o painel filtro rápido, mas não tem nada aqui para ser filtrado. E temos a página da grid. Tá? Então, se você tem alguma tela que não tenha CRUD, não tenha inserção, alteração, exclusão, essa tela deve herdar dessa daqui. Né? Será que a lookup herda dela? Não sei, vamos observar. Lookup. Não, a lookup herda do base. Tá? Então tem que analisar aí qual tipo de tela que existe a necessidade de não ter um CRUD, de ter apenas uma espécie de pesquisa ou de apenas exibir os dados. Daí você complementa essa tela, né? Você vai colocar alguma coisa aqui embaixo, vai colocar algum outro tipo de botão. No entanto, essa tela que você vai herdar direto dessa daqui não vai ter o CRUD. E essa tela nós já vimos o que é que ela tem. Ah, tá. Lembrando que nós não estamos mais trabalhando com o Action Manager dentro das telas, né? Porque o Action Manager ele tem problemas aí com a herança visual, tá? Por conta disso, essa barrinha aqui, né? Esse panel, nós tínhamos aqui uma barra onde nós jogávamos as actions do Action Manager, né? Agora nós não temos mais action, nós temos botões, speed buttons. Ok? Então aqui estão os speed buttons e aí foram criados métodos para controlar as imagens que esses speed buttons recebem, né? Os atalhos que eles recebem, o momento que eles aparecem ou não, tá? Esses métodos nós já vimos, né? Nós temos aqui, ó, aqui os botões de navegação, a parte de exportação e existem alguns métodos que controlam isso daqui, olha. Tá? Controla botões de navegação, controla botões de navegação página, né? E, mais uma vez falando, a melhor maneira de entender como é que isso funciona é debugando, tá? Perfeito. Bom, abaixo de utela vem o
tela cadastro, né? O tela cadastro ele vai herdar todas as características de tela. Então essa parte sair, exportar, imprimir, os botões de navegação, a página grid vieram de UTela, tá? E no tela cadastro nós colocamos os botões do grid de CRUD, né? Inserir, alterar, excluir, temos o cancelar e o salvar, e temos uma página para inserir os edits, tá? E por que os edits não estão aqui? Porque na telinha que você vai herdar de UTela cadastro é que você vai colocar os edits. Aí os edits não tem como, né? Cada tela vai ter os seus edits específicos. Nós já fazemos também a parte da pesquisa, ok? Muito bem. Lembrando mais uma vez que nós não temos mais a figura do Action Manager, né? Então, estamos trabalhando no lugar de ações, de actions. Nós estamos utilizando aqui os Speed Buttons, tá? E para isso foram criados métodos, tá? Para controlar esses botões, no momento que eles aparecem, né? Por exemplo, quando você estiver inserindo, vão aparecer os botões cancelar e salvar. Quando você salvar ou cancelar, vão aparecer os demais botões, ok? Perfeito. E agora, se nós finalmente formos na tela Fbanco, a tela Fbanco ela é bem parecida com a tela cadastro, né? Basicamente igual, porque ela herda de tela cadastro. Onde que está aqui? Fbanco. Aqui, ó. Ele herda de tela cadastro. No entanto, ele tem os seus edits, né? Como não poderia ser diferente. Tá certo? Bom, dessa maneira, a princípio, né, para uma pessoa que é um pouco mais iniciante no Delphi, pode ficar um pouco confuso, tá? No entanto, nós economizamos bastante código, né, fazendo dessa forma aqui, tá? E quando nós formos criar telas novas, o trabalho vai ser bem menor, né? Nós não precisamos aí ter que escrever tanta coisa, né? Nem ter que mexer tanto no desenho da tela, tá? Se bem que da outra forma, você copiava e colava ali os arquivos DFM e PAS e só fazia alterar o código, tá? Então criar a tela em si não era o grande problema, mas manter isso é que era o problema, né? Por exemplo, aqui em UTela, acho que é nesse que nós temos os métodos de exportação, isso mesmo, ó. No UTela nós exportamos para CSV, exportamos para Excel, HTML, Word e XML, né? Digamos que nós tivéssemos deixado da forma anterior, cada tela com esses métodos de exportação, tá? E fosse necessário alterar alguma coisa aqui, ó. Então você teria que alterar essa linha em todas as telas, imagina, né? Então o trabalho ia ser grande, o trabalho de manutenção seria ruim. Então para manter, para manutenção, essa forma aqui de trabalhar é melhor. E como é que a gente faz então para criar uma nova tela nesse esquema aqui? É muito fácil. File, New, Order, Itens que podem ser herdados. Daí você escolhe de onde ele deve herdar. Aí vai criar uma tela de login ou de menu, herda do Fbase. Vai criar uma nova tela de CRUD, vou criar o cadastro de unidades agora. Então você herda de tela cadastro. Ok, aí já está a tela. Você vai agora colocar os seus edits, não é? Ele não está salvo ainda, você vai salvar aqui dentro de tela, vai colocar aí o nome, né? No caso que já tem a unidade, você ia colocar aí o NCM, né? O fornecedor, o cliente, dependendo da tela que você está criando, tá certo? Se você fosse criar uma tela apenas de pesquisa, por exemplo, File New Order, você herdaria aí diretamente de tela, aí está, aí de repente colocaria aqui algum edit apenas para fazer a pesquisa, tá? E aí os dados seriam exibidos aqui, você poderia imprimir, exportar, tranquilo? Então é bem simples, tá? File New Order, itens que tem herança, pega aquele item, salvou, alterou a sua tela, tá valendo. Aqui você não pode alterar visualmente esses botões, nem tirar a grid, tá? Isso não pode acontecer,
porque esses itens eles já são herdados visualmente da tela principal, né? No entanto, você pode adicionar outros sem problema nenhum. Ok? Então é isso.